Olá pessoal, aqui é o Adão Gonçalves, aqui retomando os vídeos aqui sobre o tema de migrações no SQL Server 2000 ao Azure. Eu tenho aqui um resumão. Esse vai ser aqui um primeiro lab com SQL 2000. Pretendo criar aqui também um SQL 2008 R2. Depois a gente fala por que não migrar 2000 para 2005, seria a versão posterior a ele, né? E enfim, aí tem mais algumas coisinhas aí interessantes. Mas vamos lá, como é que eu instalo o SQL 2000? Um dos requisitos, eu não vou conseguir instalá-lo aqui na versão mais recente, até dá. Mas para ficar um ambiente mais fiel, vamos instalá-lo no Windows Server 2003. 2003 R2, para ser mais exato. E hoje, em pleno 2022, como é que eu consigo um Windows 2003? Isso aqui pesquisando, acabei me deparando com esse VHD distribuído pela Microsoft para fazer esse tipo de teste. Né? Eu consigo subir uma máquina virtual com esse VHD. É muito útil. E nesse VHD, eu vou fazer um download, aqui ele baixa aqui 4 arquivos, e aqui tem alguns requisitos, que claro, isso aqui é conteúdo antigo, então não tem requisitos do tipo Microsoft Virtual PC. Eu vi que isso já foi depreciado, mas o VHD eu consigo subir no Hyper-V, né? Então vamos testar. Tudo bem, então fazendo o download desses arquivos, para adiantar o processo aqui eu já fiz, que são esses aqui. É só descompactar, executar aqui a parte 1, ele já vai se virar e descompactar aí os demais, né? Então, voltando aqui, pessoal, descompactado aqui os arquivos, são descompactados esses arquivos aqui. Agora é o seguinte, opção 1 é criar uma VM em cima desse VHD e, enfim, utilizá-lo, vai subir aí o Windows 2003 R2. Mas eu tenho uma sugestão melhor, que é caso eu queira reaproveitar esse mesmo arquivo, eu possa fazê-lo, né? Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Pois bem, fiz aqui uma ilustração do uso do disco diferencial e ele funciona da seguinte forma. Aquele disco, aqui representado pelo VHD original, o qual eu fiz o download, ele servirá de pai para os demais discos das VMs, né? Aqui no meu exemplo ele tem 10 GB e os discos filhos vai crescer de acordo com os programas que forem acrescentados no Windows e tudo mais, mas não impactará no disco base. A grosso modo é isso. Agora, vendo na prática como é que isso é feito no Hyper-V. Eu vou trazer aqui o Hyper-V para a tela. Eu já tenho aqui algumas máquinas de exemplo. Vou criar aqui vou copiar para seguir a mesma nomenclatura. E antes eu vou criar uma estrutura de pasta que vai me servir de base. Deixa eu trazer aqui a pasta para cá. Aqui são
pastas dos exemplos anteriores. Eu vou criar aqui uma outra estrutura que terá o exemplo aqui da VM4. O nome da VM4 como minha próxima VM. Tudo bem, eu vou precisar criar o disco antes da VM. Eu vou pegar aqui o nome da pasta padrão. Não é necessário, mas é só para seguir o mesmo padrão aí do Hyper-V. Vou criar uma pasta aqui dentro onde será armazenado os discos filhos. Tudo bem? Vou aproveitar e copiar esse endereço. Primeiro passo no Hyper-V é criar um disco que será o disco filho. Vai ser um VHD, porque o pai é um VHD. O tipo diferenciação, esse é o passo que diferencia, né? Redundante. É o passo que vai me permitir fazer esse link do pai com o filho. O nome desse disco, eu vou armazená-lo aqui. Eu só confiro o caminho. Tudo bem. Esse vai ser meu disco C. Eu uso um padrão que eu uso o nome da VM com o disco, com o volume. Nesse caso aqui vai ser meu disco C. Ok. E aqui eu vou dizer de onde é que está o pai. Que nesse caso ele está na raiz. Está nessa pasta aqui. Não, está na pasta anterior. Aqui. Esse é o disco base. Perfeito. Disco criado. Está aqui o disco criado. Vou deixar aqui para a gente acompanhar as alterações. Agora sim eu posso criar a VM com base nesse disco. A VM eu vou manter o mesmo nome, que eu vou usar aqui a base como base essa pasta. E vou manter o mesmo nome. Ele vai criar uma pastinha com aquele nome lá. Ele vai criar a estrutura do Hyper-V dentro daquela pasta. Então minha base vai ser essa pasta, a base da VM geração 1. Como exemplo, vou deixar 1 GB de memória dinâmica. Memória dinâmica que vai ser alocada a memória de acordo com a necessidade, né? Conexão de rede tem uma observação a fazer. Depois na configuração eu mostro. E aqui eu preciso definir qual. Não vou criar um novo disco. Esse disco já existe. E esse disco é aquele disco que acabei de criar. Que está aqui na máquina 4, disco C. Ok. Aqui é rapidinho. Já criou aqui a pastinha de configurações da VM. E o disco C está lá com 200K. Que é só o diferencial. Ok. Vamos então iniciar essa VM. Vamos conectar aqui para ver o que acontece.
tudo bem. Ele está alertando aqui que algum drive não subiu. É bem provável que seja o drive de rede, que exige uma configuração no Hyper-V, uma configuração extra. Tudo bem, ciente disso. Ctrl Alt Del. E a senha. Na pastinha de download, aliás, no arquivo que é baixado, tem instruções que contêm a senha. Vamos abrir aqui a pastinha. Aqui tá mais fácil. Baixei ele aqui, o README. Esse README tem um pouco mais de instruções. Aqui segue uma série de configurações que eu estou ignorando, porque eu estou seguindo um outro padrão, estou pegando ele e recuperando no Hyper-V. Aqui tem o usuário e senha. O usuário e senha aqui é Evaluation. Evaluation 1. Digitei errado? Ah, agora foi. Não quero baixar atualizações. Não tem um CD aqui para instalar. Na verdade, nem CD, disquete. Não vou baixar atualizações agora, porque vai dar erro, né? Quero fechar assim. Ok. Não tem um CD para instalar. Não. E não. É isso aí. Windows Server 2003 instalado. Eu vou desligar aqui o Windows para fazer aquela configuração na rede, porque aqui nem aparece um drive de rede, ele não foi identificado. Um Ctrl Shift seta direita para sair. Eu vou fechar porque eu vou abrir outra vez. E voltemos ao Hyper-V. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Ok. Lembrei aqui é o seguinte. Esse drive de rede ele não vai funcionar. Esse adaptador virtual ele não vai funcionar enfim, a gente está lidando aqui com um sistema operacional um pouco antigo e ele exige criar um hardware, um adaptador de rede. Aqui o nome, a tradução ficou ruim, mas enfim, é esse drive de rede herdado, adaptador de rede herdado. Vamos continuar. Então, disco C crescendo.
E o disco aqui está intacto. Eu não mostrei antes, mas ele inicialmente tinha lá os 5.97 GB. Deixa eu conectar aqui na VM. Ok, o Ctrl Alt Del, usando o atalho aqui do Hyper-V, Evaluation 1, não pegou meu teclado, não vai. Configuração de servidor não vou configurar agora. Muito bem, já reconheceu a placa de rede. Para o momento é isso que a gente precisa. Muito bom, então próximo passo, instalar o SQL Server.